Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Hoje está de alerta para novidades na guerra na Ucrânia. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol. Bom dia, amigo. Bom dia. A guerra que acaba de completar um ano, foi agora sexta-feira passada. O que tem de possibilidade concreta, Godoy, de fornecimento de caças americanos e dos países da OTAN para a Ucrânia? Essa era uma proposta, Heisen, que aparentemente parecia remota. Ela ainda não é iminente, mas agora ela está na mesa de negociações. E isso porque os Estados Unidos são contrários ao fornecimento de caças. A postura do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, da própria Casa Branca, Conselho de Segurança, aquela coisa toda, é de que a entrega de caças modernos pode ser interpretada e certamente provocará uma escalada no conflito, fazendo com que ele se torne mais intenso, mais violento e, muito provavelmente, determinando um envolvimento maior, por exemplo, um envolvimento da OTAN, que ninguém quer, né? Seria uma guerra muito ampla, muito mais ampla, essa coisa toda. No entanto, nas últimas semanas, o Reino Unido, a Alemanha, a Suécia e até a Itália passaram a mostrar, e além dos países ali, Polônia e tal, que já haviam se manifestado anteriormente, eles passaram a ser simpáticos à ideia. E isso criou uma nova situação. Agora, é um problema monstruoso, né? Primeiro, que caças você vai mandar? O mais provável que, até porque ele exige um tipo de qualificação um degrauzinho abaixo do normal, que é o F-16 americano, um avião mais simples, né? Ainda assim, sabe quanto tempo demora para você qualificar isso, sem contar, por exemplo, o tempo de qualificação do piloto na academia de formação. Quer dizer, então desconta aí 3 ou 4 anos, né? Aí ele vai ser qualificado, o piloto que já passou pela fase básica, ele vai ser qualificado para voar o F-16, né? Ou o equivalente. Em condições ideais, 3 anos. É claro que não é isso que se imagina. Os pilotos ucranianos são bastante bons e o que se imagina é que eles possam ser treinados em 6 meses. Então vamos imaginar, 6 meses para decidir se envia ou não, ou para fazer com que cheguem os caças a um país de onde possam ser levados até a Ucrânia, essa coisa toda. Bem, então você já tem uma projeção de tempo bastante grande. Os pilotos ucranianos são bons, são qualificados, aprendem com rapidez, enfim, estão colocando sinais positivos em todos esses pré-requisitos. Muito bem. Como é que você faz com suprimento de peças, componentes, literatura técnica, ou seja, manuais, treinar o pessoal de terra para manutenção desses aviões, enfim, é um problema e tanto. Seriam apenas os F-16? Não seriam. A Alemanha, por exemplo, está considerando a transferência de aviões Tornado, que são aviões dos anos 80, a tecnologia já um pouco menos avançada, e são caças-bombardeiro, ou seja, seriam aviões mais adequados a missões de ataque a posições em terra, né? Quer dizer, então, eles levam 7 toneladas de bombas e tal, essa coisa toda. São supersônicos, a gente está falando de supersônicos, né? São caças supersônicos. A Itália, por sua vez, considera também os seus aviões Tornado, são aviões esses aviões foram produzidos por um grande consórcio europeu, né? Liderados pela Alemanha, e hoje estão, na maioria dos países, já estão aposentados. Mas, enfim, continuam operacionais.
A Itália, por sua vez, está considerando a versão local, e aí isso até nos envolveria, nós, Brasil, do AMX, que é um caça-bombardeiro compacto e que foi desenvolvido nos anos 70 e 80 num consórcio Brasil-Itália, né? Então, o Brasil também opera esses caças-bombardeiro AMX. Veja, então, diante dessa situação toda, o quadro vai ficando bastante mais complicado. O Reino Unido se dispõe a fornecer também, ou a intermediar o fornecimento. Mas os aviões padrão, o avião padrão da caça padrão da Força Aérea, da Real Força Aérea, é o Eurofighter, o Tufão. É um avião caríssimo, custa 180 milhões de dólares cada um, e é complicadíssimo de voar. Então, além de tudo, na suposição de que sejam esses os aviões a serem cedidos pelo Reino Unido, quanto tempo você precisaria para treinar pessoal para voar nesses aviões? E falando em custos, sabe quanto custa a formação de um piloto americano, por exemplo? Quanto? 3 milhões e meio de dólares. Ou seja, esses gestos teatrais do Volodymyr Zelensky, que vai ao parlamento inglês com um capacete de caça, de piloto de caça, e oferece dizendo tudo que nós precisamos, nós temos os homens, precisamos de armas para fazer, enfim, tudo isso tem um efeito político sensacional. Na prática, o problema é enorme. E difícil de se resolver, né? E agora a gente tá vendo, na verdade, essas reuniões aí, a gente tem esses movimentos diplomáticos pensando em paz, especialmente entre China, né? Lukashenko se encontraram ali numa agenda falando em plano de paz, mas tá longe disso acontecer, não? Muito longe, Carol, muito longe. A gente tem a proposta brasileira, né, também, sim, que é uma proposta que é a cara do presidente Lula, que é um do tipo assim, cada um cede um pouco e aí com isso a gente consegue alguma coisa, né? Então você tem essa proposta brasileira, tem a proposta chinesa, que é também muito chinesa, cheia de itens, subitens e essas coisas. E na verdade, qual é o alvo que essas propostas estão, para onde essas propostas estão apontando? O dinheiro. A guerra está começando a criar problemas financeiros, né? Está começando a criar problemas no mercado internacional, está inflacionando alguns custos fundamentais, principalmente na área de energia, continua sendo um grave problema. E outra, você tem, primeiro, de uma maneira absolutamente cínica, grandes grupos internacionais olhando para os ótimos negócios que surgirão no momento em que você tiver um acordo de paz, começar a reconstrução da Ucrânia. Sim. Né? Então está todo mundo de olho nesses supercontratos. E mais do que isso, você precisa acabar logo com esse negócio, porque as populações, a Europa de maneira geral, está começando a se sentir cansada da guerra, enjoada da guerra. Sabe? Aquela coisa assim, chega, vamos partir para outra questão, vamos partir para outra coisa. E o perigo vai ficando maior também. Então você tem uma guerra que vai ficando mais violenta, vai crescendo em intensidade, tem essas ameaças de escalada por meio dos caças. Vamos imaginar o seguinte, os caças são entregues e eles, numa determinada operação, acabam atacando alvos dentro da Rússia. E esses alvos são fundamentais e morre muita gente. Aí a Rússia se sente na obrigação de fazer uma resposta, e aí o que ela olha para quê? Que tal uma bomba nuclear tática, ou seja, uma bomba nuclear vai ser usada em campo de batalha. Não aquelas estratégicas que você lança para acabar com cidades, arrasar cidades inteiras, não. Aquelas que você usa em campo de batalha. Bom, quem é que garante que a resposta do Ocidente será proporcional? Porque todos os sistemas de alerta, Carol e amigos, são voltados para o seguinte: um ataque nuclear
tem que ter uma resposta maciça imediatamente. Sim. Quer dizer, ou seja, de repente a resposta pode ser desproporcional ao ataque, mas aí não dá mais tempo de deter. Quer dizer, enfim, a gente está vivendo num mundo que vai ficando cada dia mais perigoso. Ou seja, a cada semana aqui a gente fala de coisas mais perigosas, né, galera? Tá aí, Roberto Godoy, com essa análise importante dessa guerra na Ucrânia, um pouco mais de um ano depois.